Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E hoje a gente vai gravar um vídeo na nossa playlist Quer Saber. E é um assunto bem importante, bem delicado, porque a gente vai falar sobre aqueles que ensinam as escrituras sagradas, né? Então, o título do nosso vídeo é Quer Saber Quem São os Escribas, né? Então, escribas, de acordo com as escrituras, para os nossos dias de hoje, são aqueles que ensinam as sagradas escrituras, que têm autoridade para ensinar. E a gente vai falar um pouquinho dessa responsabilidade e deste cuidado e do zelo que temos que ter em ensinar, o cuidado que essas pessoas que têm a responsabilidade de ensinar têm que ter para não se tornar um falso profeta, de acordo com as escrituras. Então, se tu quiser entender um pouquinho comigo mais sobre a responsabilidade de ensinar as escrituras sagradas, para não cair no grave erro do texto bíblico aqui que a gente vai ler de acordo com o Senhor Jesus, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Se inscreva no canal, aqui no botãozinho vermelho, tu que acompanha aí os nossos vídeos no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe. Se tiver algum vídeo que te chamou a atenção, algo que tu nunca tinha ouvido antes, que realmente te comoveu, compartilha, envia para outra pessoa, orienta ela a ouvir, ouça novamente tu também, assista os outros, é sempre bom. O nosso canal, ele é um canal de estudo bíblico, tá? Não é um canal de pregação, eu não sou pastora, tá? É sempre muito bom lembrar, porque às vezes as pessoas me perguntam, tu é pastora? Não, eu não sou pastora, não sou missionária, sou esposa de um pastor. E eu estudo a Bíblia e só obedeço aquilo que o Senhor Jesus me disse. Aprende e ensina. Ensina o Evangelho. Então, nós temos esse compromisso. Não sou pastora, não pastorei uma igreja, porque isso não é responsabilidade minha, é do meu marido. Mulheres não têm compromisso, a responsabilidade de pastorear uma igreja. Mas nós temos o compromisso de ensinar. Nós temos o compromisso de levar a verdade de Cristo. Isso sim, a Bíblia nos orienta a fazer. Então, o nosso canal é um canal de estudo bíblico. Então, se tu já acompanha o canal, ou de repente tu tá pela primeira vez, ou de repente tu ouviu um vídeo e tá aqui de novo, entenda o seguinte, tá? O nosso canal não é um canal que eu gravo um vídeo e termino aquele assunto. Raros os vídeos que eu faço isso. Geralmente, quase todos, é uma continuação. É uma playlist daquele determinado assunto. Então, a playlist do novo nascimento. Então, são aí 11 ou 12 vídeos só falando de novo nascimento. Então, é muito importante tu não ouvir só um, ouvir todos, para que tu venha entender e ouvir desde o princípio, para que tu entenda a ordem correta das coisas. Playlist da salvação. Temos 2 playlists da salvação. Aí, vários vídeos em cada uma delas, desde o princípio ensinando. Então, não é um vídeo que tu começa no início e eu já termino, às vezes, aquele assunto no mesmo dia. Não, é uma sequência. Então, para te entender tudo, estudou, completou, zeloso da verdade, um estudo profundo da verdade, então tu tem que acompanhar todos os vídeos, tá? Então, tu que tá aí, chegando no canal, não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, compartilhe e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, tá bom? O trabalho do verdadeiro evangelho. E hoje nós vamos falar sobre os intérpretes da lei, aqueles que ensinam a Bíblia, né? Na época de Cristo e dos discípulos, eles eram chamados dos intérpretes da lei. Hoje podemos chamar de pastores, bispos, diáconos, enfim, obreiros, pessoas que têm um cargo
dentro de uma instituição e que ensinam, que pegam as escrituras e leem o texto, interpretam o texto e transmitem esse texto, né? Então, na época de Cristo e dos discípulos, eles tinham o nome de intérpretes da lei. E eu quero que vocês acompanhem comigo para ver algo muito grave, uma advertência muito grave que Jesus dá a esses intérpretes da lei, a essas pessoas que tinham a responsabilidade de ensinar as escrituras sagradas. Acompanhe comigo lá no livro de Lucas, tá? Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 45. Só lembrando que todo o contexto do versículo 11 é Jesus advertindo sobre a censura aos fariseus, advertindo, exortando com relação à hipocrisia dos fariseus, exortando aqueles que supõem que são cristãos e que escondem a verdade do evangelho, que não ensinam, que escondem, eu sou de Deus, mas eu me escondo. Enfim, todo o contexto do capítulo 11, versículos anteriores, é Jesus censurando, reprovando fariseus, hipócritas e falsos crentes, né? Então, agora ele vem com uma advertência severa para os escribas da lei. Olha o título, ele fala assim: ai dos intérpretes da lei. Essa expressão ai de Deus e de Cristo aparece pouquíssimas vezes na Bíblia e é uma expressão com um profundo lamento e uma profunda advertência de algo muito grave que acontecerá. Vocês já vão lembrar um versículo que fala assim. Lembra lá em Apocalipse, quando Satanás é expulso do céu, numa peleja que ele tem, Satanás e seus anjos contra Miguel e seus anjos, e eles são expulsos do céu, que não tem nada a ver com a primeira expulsão de Satanás do céu, que arrastou com ele a terça parte dos anjos, não tem nada a ver. Aquilo lá é outra peleja, que quando a gente chegar nesse estudo de Apocalipse, que lembrando que a gente vai continuar a nossa playlist de Apocalipse, eu não me esqueci não. Mas é porque não adianta pregar Apocalipse se vocês não são nascidos de Deus, né? Então primeiro vocês têm que entender o novo nascimento, entender a cruz de Cristo. Aí vocês podem entender Apocalipse perfeitamente. Mas eu vou ensinar sim. Já tem projetos para o próximo mês, terminando a playlist das fases da salvação, começar a nossa playlist novamente do Apocalipse, tá? Mas lá em Apocalipse, lembra, logo no capítulo que vem da caída de Satanás, da expulsão de Satanás, e daí aí a Bíblia fala assim, ó: ai, ai, ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu com toda a cólera agora para a terra, porque sabe que o seu tempo está próximo, o seu tempo está a curso. Então, sempre que é usado esse ai, pouquíssimas vezes, é uma advertência, um profundo lamento de preocupação, de dor e de grave advertência. Cuidado, vocês estão ferrados. Vocês estão ferrados. Se lá era ferrado para cair nas mãos de Satanás, aqui os escribas, os intérpretes da lei, é pior ainda. Sabe por que esse ai aqui? Porque esse aqui é um ai de cair nas mãos de Deus. Aqueles que interpretam a Bíblia de forma errada. Aqueles que ensinam a Bíblia de forma errada. Ai dos intérpretes da lei. Porque esses não vão cair na mão de Satanás. Como lá, as pessoas que estiverem no período da grande tribulação. Não, esses aqui vão cair nas mãos do próprio Deus. Então, entenda esse ai. Então, Jesus vem e fala assim: então,
o que eu falei para vocês. O Jesus estava repreendendo os fariseus, chamando eles de hipócritas, enfim, falando um monte de coisa, dizendo que eles mandavam fazer uma coisa e não faziam, tal, faziam uma coisa e não fazia outra. E aí, junto com os fariseus religiosos, estavam os intérpretes da lei, aqueles que ensinavam a lei, que pregavam, os pastores das sinagogas, os líderes. E aí, eles falam assim para Jesus. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus. Intérpretes da lei, deixa eu explicar mais um pouco para entender. Eram aquelas pessoas que iam para as sinagogas, tá? E que pegavam os pergaminhos e liam. E interpretavam, e liam os Salmos, e liam Salomão, e liam Isaías, e liam o Pentateuco, e ali explicavam para as pessoas, interpretavam aquela lei, explicavam para as pessoas, botavam lá o seu talite, o seu mantinho, o seu quipá na sinagoga, e abria o rolo, e falava blá, 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 blá. Intérpretes da lei, mestres da lei, que ensinavam, que pregavam. Por isso que eu disse, trazendo para os dias de hoje, são líderes, pastores, bispos, diáconos, pessoas que pegam isso aqui na mão, se aventuram a pegar um microfoninho e blá, 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 ensinar, interpretar a lei, que é a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, né? Então ele fala assim. Então respondeu um dos intérpretes da lei e disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. A nós. Porque Jesus estava repreendendo os fariseus religiosos, hipócritas, né? Que eram os santurrões. Eu cumpro a lei, eu sou dizimista. Os fariseus eram os membros da sinagoga, os religiosos, os membros religiosos. Eu cumpro, eu faço. E os intérpretes eram os mestres, os líderes, os que ensinavam. Então Jesus estava repreendendo os fariseus religiosos, os hipócritas, que eu dou o dízimo, que eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro. Jesus estava repreendendo. E no que Jesus estava repreendendo os fariseus religiosos, os membros, que ela sentava lá na igreja e ficava ouvindo heresia e obedecendo heresia, praticando heresia, fazendo tudo errado. Então Jesus repreendeu eles, aí os escribas da lei, os intérpretes da lei se ofenderam. Senhor, o senhor está falando isso para eles, mas o senhor está ofendendo a gente também. Aí eles esperavam que Jesus ia dizer: me desculpe, não, isso não é para vocês, líderes, pastores que só pregam mentira. Não, isso é para os membros. Não, olha só a paulada que vem de Jesus. Mas respondeu ele: ai de vós também. Sobrou para eles também. Ele se deu uma de ofendido. Não, porque eu sou um líder, eu sou um bispo, eu sou um pastor. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu prego a salvação. Eu prego. Não. Aí eles quiseram dar uma de João sem braço aqui com Jesus. O senhor está falando desse, está ofendendo a gente também. Ele falou: mas ai de vocês também. E ai de vocês, intérpretes da lei. Por quê? Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Vou ler tudo e depois vou explicar. Ai de vós, porque edificai os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e provais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus,
enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e perseguirão. Vão vendo. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas dessa geração. Aí ele vem de novo com um ai. Ai de vós, intérpretes da lei. Lei com letra maiúscula, porque está se referindo às escrituras. Ai de vós, intérpretes da lei. Ou ai de vós, pastor. Ai de vós, bispo. Ai de vós, líder. Porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Meus amores, tá pronto para ouvir o que vem por aqui? Então, Jesus está repreendendo os intérpretes da lei aqui naquela época, e a gente já vai trazer para o dia de hoje. O intérprete da lei tinha a responsabilidade de pegar, como eu disse, os pergaminhos do Pentateuco, dos livros dos profetas e salmos, livros de sabedoria, e ensinar para as pessoas, interpretar, explicar, ensinar, transmitir a mensagem de Deus para o povo sobre a salvação que viria através do Messias. O plano de Deus desde o princípio, porque todos os profetas do Antigo Testamento vieram anunciando Cristo. Então os intérpretes da lei tinham essa responsabilidade e eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam transmitindo a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, a verdadeira interpretação que Cristo Messias viria para morrer no lugar de pecadores. E que a salvação não era por obras, a salvação era por Cristo. E os intérpretes da lei, os pastores daquela época, estavam colocando fardos sobre o povo, fazendo com que aquele povo se tornasse um povo religioso. Por isso Jesus estava repreendendo aquele povo religioso, como é nos dias de hoje. O povo dentro das igrejas são pessoas tão religiosas, que elas ficam contra a verdade da Bíblia para defender a igreja que ela frequenta, para defender o bispo, o pastor dela. Pastor religioso e falso profeta forma pessoas religiosas, hereges, como eles são. Por isso Jesus disse, vocês não entram e não deixam eles entrarem. Então Jesus estava repreendendo, veja bem, que os intérpretes da lei, eles tinham o compromisso, a responsabilidade de ensinar a verdade. Porque, meus amores, presta atenção, naquela época, a maioria das pessoas não sabiam ler. Eram pessoas analfabetas que não tinham conhecimento, não sabiam ler e escrever. Por isso tinha os escribas que escreviam, que copiavam os textos bíblicos em pergaminhos, e tinha os intérpretes da lei, que eram os mestres, que liam nas sinagogas para ensinar o povo. E o que eles deveriam ensinar o povo na sinagoga? Cristo, o Messias vai vir, o Messias está chegando, Cristo vai vir para nos livrar dos nossos pecados, o plano de Deus, o Cristo prometido em Gênesis para os nossos pais, Adão e Eva, o Messias, o Salvador do mundo prometido para os nossos pais da fé, Abraão e Sara, o Messias prometido para Davi, o Messias profetizado por Isaías, que veria, morreria, seria humilhado, crucificado, perseguido, apedrejado, morto numa cruz, no madeiro, que nasceria de uma virgem. Isso era o que eles tinham que pregar para o povo.
Eles tinham esse compromisso porque era eles que sabiam ler, porque o povo não sabia ler, o povo era ignorante no sentido, eram analfabetos. Então eles tinham esse compromisso de transmitir, era eles que tinham, além de ter a capacidade, né, de ter aprendido a ler e escrever, era eles que tinham acesso para poderem comprar os livros, os pergaminhos e transmitir a verdade para o povo. Mas aqueles intérpretes da lei, levados por sorte da ganância, levados por politicagem, por acordos com o governo, com o Sinédrio, eu já nem sei mais como é que se fala em português, né, com o grupo dos fariseus religiosos políticos da época, levados, induzidos por ganância, por partidarismo político, por poder, por aliança com Roma, iam na sinagoga e pregavam fardos pesados para o povo. É Jesus que está falando. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores que eles não podem carregar, dando ordens, dando lei para pessoas que estavam mortas e que não podiam cumprir. Mas uma pessoa morta só pode ensinar mortandade para outra pessoa que está morta. Por isso que Jesus fala, vocês colocam fardos que nem vocês cumprem. Vocês não podem cumprir porque estão mortos e vocês mandam eles fazerem coisa, manda eles viver numa santidade, sacrificar, oferecer boi, oferecer jumento, oferecer pombinho, oferecer sacrifícios. Mas vocês não fazem isso. Ao contrário, vocês passam a mão naquilo que eles fazem. Vocês interpretam as escrituras errado. Eu não lembro, acho que agora, não me lembro agora, fiquei na dúvida se no início eu falei, quer saber quem são os intérpretes ou eu quero saber quem são os escribas. Eu não me lembro agora, eu tenho a impressão de que eu falei quem são os escribas, né? Não, mas quem são os intérpretes da lei. Escribas são os que escreviam, copiavam, né? Escribas, escrever, eles recopiavam, né? Os pergaminhos. Então, os intérpretes da lei eram os pastores, os mestres, os que ensinavam, como Nicodemos era. Nicodemos era um intérprete da lei, Nicodemos era mestre, ele ensinava. Tá dando para entender? Então, Jesus disse, ai de vocês. Aí ele vem ali com uma explicação, os pais de vocês mataram os profetas. E vocês foram cúmplices disso. Os pais de vocês mataram os profetas e vocês estão aí interpretando a lei, ensinando e falando, sendo cúmplice daquilo que os pais de vocês fizeram. Os pais de vocês mataram Isaías, os pais de vocês mataram Jeremias, mataram Ezequiel, apedrejaram, jogaram numa cisterna, mataram os profetas do passado, apedrejavam. E muitos de vocês vão fazer o mesmo, porque vão se levantar outros, e apóstolos, e outros, e inclusive, vocês vão me crucificar. Porque foi os intérpretes da lei, junto com os escribas da lei, e os fariseus, hipócritas, religiosos, líderes, judeus, que se uniram junto com Pilatos, romano, para crucificar a Cristo. Pior eles fariam, por interpretar a lei errado, por não interpretar, porque eles interpretavam a lei de acordo à conveniência, eles não enxergavam a verdade, que eles estavam diante do Messias, por isso eles crucificaram. Se eles tivessem lido e entendido a interpretação correta das Escrituras, eles saberiam que eles estavam diante do Messias. Lembra uma vez, quando Jesus, como de costume, foi na sinagoga e ele leu o pergaminho? Lembra o que Jesus leu? Ele disse, né? O Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar as boas novas, tal. Lembra? Lembra o dia que ele pregou isso e ele foi expulso da sinagoga e quiseram jogar ele do penhasco para baixo? Porque ele pregou a verdade. Cristo interpretou a Bíblia, ele falou, isso hoje está se cumprindo. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me enviou para pregar a liberdade aos cativos.
Quando ele pregou isso, que era a verdadeira interpretação da lei, Cristo foi o verdadeiro intérprete da lei. Ele leu lá na sinagoga, a lei está escrito, gente. A Bíblia fala que eles expulsaram ele da sinagoga e iam matar ele, levaram ele para o penhasco e iam atirar ele de lá. E ele teve que se esconder no meio do pessoal e saiu pelo cantinho porque queriam matar ele, porque ele pregou a lei verdadeira. Mas os intérpretes da lei aqui, que Jesus está condenando com ai de vocês, estavam interpretando a lei de acordo com a conveniência deles. E, inclusive, matariam a Cristo e os apóstolos e os cristãos que viriam depois, como os pais deles haviam feito com os profetas no passado. Então, meus amores, hoje, trazendo para os dias de hoje, existem montões de punhado de intérpretes da lei, de falsos intérpretes da lei que caem sobre esse juízo, sobre esse juízo, sobre esta condenação de ai dos escribas que colocam fardos pesados sobre o povo que eles não podem carregar e que vocês não carregam nem com o dedo. Ai dos intérpretes da lei que não entram no reino, que não são salvos e não deixam outros entrar. Então, nos dias de hoje, nós temos muitos bispos, pastores, líderes de seitas e de instituições religiosas, porque igreja não são, que estão interpretando a Bíblia de acordo com a conveniência. Estão sendo cúmplice do assassinato dos profetas do passado e de Cristo e dos apóstolos, porque hoje eles fazem a mesma coisa. Hoje eles assassinam. Até conversava com meu marido sobre isso. Hoje eles não assassinam com pedra, com crucificação, com flecha, pedrada. Não, hoje eles assassinam com palavras de calúnia, de mentira, de engano, de difamação. Hoje eles assassinam de um jeito diferente. Palavra. Lembra que Jesus falou? Assassinato, para mim, não é só quem mata uma pessoa, mas quando tu fala mal de um irmão pecaminosamente, tu já tá matando ele. Então hoje os falsos intérpretes da lei estão fazendo a mesma coisa condenatória que esses aqui fizeram, pregando a mentira, enganando, interpretando a Bíblia errado, pregando heresia, mentira, a salvação pelas obras, sacrifício próprio, o homem o centro do universo, o homem pode tudo, o homem é o homem e o problema do homem, Cristo de lado, e ainda estão assassinando verdadeiros servos de Deus que pregam a verdade como? Com palavras, colocando as pessoas contra aqueles que realmente pregam a verdade. Colocando as pessoas contra quem realmente prega o Evangelho de Cristo. Então a Bíblia, o Senhor Jesus é muito claro, ai desses intérpretes da lei, ai desses pastores, ai desses líderes, ai destes bispos, ai deste oficial que tem um título, que se aventura a pegar a Bíblia e falar um monte de bobagem, um monte de mentira, de acordo com a sua conveniência, de acordo com para mim funcionou, então essa é a verdade. É uma verdade relativa, né? Se funcionou para mim, então tem que funcionar para ti. Não é a verdade absoluta da Bíblia. Não. Se funcionou para mim, tem que funcionar para ti, porque tudo é em nome de uma fé louca, uma fé burra, uma fé diabólica que não existe. Então, essas pessoas, esses falsos líderes estão agindo dentro desse mesmo método condenatório que Jesus disse, ai de vocês. Ai de vocês que colocam fardos nas pessoas. Pastores que leem a Bíblia e falam que as pessoas têm que sacrificar tudo que ela tem. Que se ela não sacrificar tudo que ela tem é porque ela não ama a Deus. É porque ela não ama a Deus, porque ela não dá valor, que ela não é grata a Deus. Faz a pessoa ter um fardo, achar que para agradar a Deus ela tem que dar tudo, ela tem que se entregar, ela tem que vender o que ela tem, ela tem que deixar de comer para dar para Deus, porque assim ela vai chamar a atenção de Deus. Fardo pesado.
Fala que a pessoa, para ser salva, tem que abandonar pecado, que a pessoa tem que cumprir rituais, regras, costumes daquela igreja, porque senão ela não vai ser salva. Tudo o contrário do que a Bíblia ensina. Mas ela mesmo, lá nas quatro paredes da casa dela, ela não faz nada disso. Nada. Jesus falou, vocês mandam eles fazer, mas vocês não fazem nem com o dedo. Manda as pessoas sacrificar, mas eles mesmos não sacrificam. E quando fazem alguma coisinha para aparecer, para dizer, olha como a gente faz, sobe monte, desce monte, viaja, vai para lá, vem para cá, sacrifica, jejum, oração, 3 da manhã, de madrugada, a madrugada toda, dormimos no chão. Sacrifício de hipócrita. Não é esse o sacrifício que Jesus exige. E ainda quando tu faz alguma coisa, não tem nem que mostrar. Mas não, tem que mostrar, né? Se a Globo não mostra, né? Alguém tem que mostrar. Não é? Então, hipocrisia. Intérpretes hipócritas que não entram no reino e não querem, não deixam outros entrarem. Então, a condenação desses vai ser cruel. Se lá em Apocalipse o ai é para as pessoas que vão cair na mão do diabo, aqui é uma condenação, é um ai para quem vai cair nas mãos de Deus. Pergunta, tu acha que essa pessoa vai conseguir fugir da ira de Deus contra um falso pregador do evangelho? Não tem como. E a responsabilidade, como na época dos intérpretes aqui, porque eram pessoas que eram supostamente mais capazes, tinham mais condições, tinham mais entendimento, tinham mais tempo de meditar na Bíblia, de ensinar. Então, o intérprete da lei tem uma responsabilidade maior diante de Deus de ensinar a verdade. As pessoas vão numa instituição, numa suposta igreja, esperando ouvir daquele líder aquilo que ela não sabe, aquilo que ela não entende. Sem contar que realmente tem aqueles que não sabem ler e escrever. Então ela espera ouvir algo daquele líder, algo de verdade, que venha levar ela à salvação. Aí ela vai lá esperançosa de ouvir daquele intérprete da lei a verdade, daquele pastor a verdade, e ela só ouve mentira, que em vez de salvar vai cada vez condenar mais ela ao inferno. Pergunta, ela vai ser responsável da condenação dela? Vai, porque ela tem que se apegar no que a Bíblia fala e procurar saber se aquela igreja é de Deus, se aquele líder é realmente um pastor verdadeiro de Deus. Ela tem que ir na Bíblia, na fonte. Mas aquela pessoa tá indo lá para ouvir, porque ela confia. Puxa, é um pastor, tá lá na igreja, no altar, naquele púlpito com o microfone na mão, pregando, então eu acredito que ele vai falar a verdade, o que é bom para mim. Não, ele vai falar o que é bom para ele. Se ele não for nascido de Deus, se ele não for um verdadeiro intérprete, como foi Jesus, quando ele realmente leu a verdadeira interpretação da Bíblia, como foram os profetas, como são os verdadeiros ensinadores da Bíblia. Então, tanto os que pregam a mentira como os que ouvem e praticam a mentira estão debaixo de condenação, não tem jeito. Mas os que pregam a mentira, esses vão ter um ai de Deus sobre eles. Ai de vocês. Porque vocês estão enganando o povo, vocês estão mentindo, vocês estão colocando fardo sobre o povo. E aí eles padecem por falta de conhecimento. O julgamento deles vai ser um. O de vocês vai ser outro bem diferente. Os dois vão para o mesmo lugar, inferno. Mas a condenação de um vai ser maior que a do outro. Então olha a responsabilidade de tu que ouve, aprende de um falso intérprete da lei. Tu que ouve mentira, um falso evangelho. O inferno é o mesmo lugar. É o mesmo lugar que vão. A condenação, digamos, uma parte mais quente do inferno vai ser para os falsos, né? Eu sempre digo, quem vai estar do lado de Satanás, de mãos dadas, vão ser os falsos profetas, que vão dar a mão, vão fazer uma cirandinha, né? Cirandinha. Satanás, anticristo, falso profeta, e aí vem todos os falsos profetas, todos os juízes, todos os reis que a história toda já teve, né? Todos aqueles que ocuparam um cargo que Cristo e Deus têm, de rei, de senhor e de sacerdote, que é pregar,
Todos esses vão fazer uma cirandinha no lugar mais quente do inferno. Então, gente, isso é muito sério. Tá escrito aí na tua Bíblia, tá? Lucas fala. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 45. Ai de vós, intérpretes da lei, que são as pessoas responsáveis, naquela época de Jesus, de ler na sinagoga a Bíblia e ensinar para o povo. E estavam ensinando errado. E agora, nos dias de hoje, os pastores, líderes, que têm um título, um cargo, que pegam isso aqui e falam o que querem, mentem, inventam fantasias, alegorias, mentira, heresia, engano, literalmente engano, falso evangelho. Ai de vocês, se não houver arrependimento. Por isso que a gente está aqui, para alertar vocês com todo o amor, com toda a consideração e respeito que a gente tem como pessoas, porque a dignidade a pessoa não perde, né? Quando a gente olha para uma pessoa morta em delitos e pecados, a gente sempre enxerga a imagem de Deus dela, manchada, caída, mas a dignidade daquela pessoa ela continua tendo, afinal ela é uma imagem de Deus. Por isso que a gente prega essa verdade, né? Para alcançar os filhos e inclusive para alcançar esses falsos profetas, né? Como a gente sempre fala, a gente vai pregar até o último momento. E se houver, né, novo nascimento, arrependimento, quem sabe, né, essa pessoa não passa de ser um perseguidor para se tornar um perseguido como nós. Passa de ser um falso pastor, um falso intérprete da lei para se tornar um verdadeiro pregador das escrituras e daí, consequentemente, ser perseguido também por essa verdade, né? Como a gente também é. Então, é uma advertência muito grave que as Sagradas Escrituras fazem sobre os falsos, sobre os falsos intérpretes da lei. Então, meus amores, se tu vive debaixo do jugo de um falso intérprete da lei, sai de lá, foge. Não continue no engano. Se tu é um falso intérprete da lei, um falso mestre, tu tá pregando o que te ensinaram, algo que tu não entende, de repente tu tá aí dentro de uma instituição pregando a mentira por causa de um salário, por causa de um plano de saúde, por causa de uma casa, confia que Deus vai cuidar de ti. Confia que Deus vai fazer o melhor por ti. Não aceite ser cúmplice do falso evangelho. Não aceite continuar pregando a mentira para as pessoas. Aqui a advertência de Jesus. Ai dos intérpretes da lei que colocam fardo sobre o povo e que eles mesmos não cumprem. Então, cuidado. Peça para Deus te dar o arrependimento. Peça para Deus te dar o valor, a coragem de abandonar a mentira, de abandonar o engano, de te converter, de te ter um mau caminho, de ensinar a mentira. Nós oramos para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, que a verdade do Evangelho venha realizar um milagre do novo nascimento na vida de vocês, para vocês serem livres de todo este engano. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.